Olá, pessoal. Aqui é a Letícia da Vitraining. Espero que estejam todos bem. E hoje eu vim trazer aqui para vocês, né, apresentar uma pessoa nova a vocês, que é a Esther, nossa Estherzinha. Ela é aluna aqui da escola. Ela participou do nosso projeto Oficina de Mulheres, que aconteceu em outubro do ano passado, em homenagem ao Outubro Rosa. E ela é a nossa bolsista 100%. A Esther foi escolhida porque ela demonstrou um carisma muito grande, demonstrou uma paixão pela profissão de mecânica que também encantou a gente aqui da Vitrine. Então hoje a gente vai ter uma conversa super legal com ela explicar um pouquinho mais sobre o que ela está achando do curso, como que tá o desenvolvimento dela, o que que ela espera aí para esse mercado de trabalho depois da formação. E aí, vamos lá? Então, Esther, primeiro de tudo, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre como foi seu processo seletivo, o que que você escreveu lá na sua carta de apresentação que encantou aí a nossa equipe, como é que foi para você esse processo todo e a sua entrada também, né, seu início de aulas. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, o meu começo na Vitrine foi mesmo meio que uma resposta a um pedido meu para Deus, porque a gente estava num momento bem complicado, né, a gente estava passando por uma pandemia e eu não tinha tanta perspectiva do que eu ia fazer no ano seguinte. Então eu pedi para Deus: "Me dá uma direção, onde eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer", e de repente eu vejo aquele post da oficina de mulheres, aquilo encheu meus olhos, eu vi, e sem mentira nenhuma, gente, eu escrevi a redação na mesma hora que eu vi. Na mesma hora que eu vi, já mandei inscrição, já bolei e tudo que eu escrevi na redação veio diretamente do meu coração. Eu não parei para editar nada, eu só ia pensando e mandando, pensando e mandando, e seja o que Deus quiser. E depois de um tempo veio aquele e-mail lindo me avisando de que eu ia ter entrevista presencial, eu já fiquei muito nervosa e tranquila ao mesmo tempo. E na entrevista presencial eu pensei: "Nossa, será que vai? Será que não vai?". E quando saiu o resultado e eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhada. A gente já chega aqui e já vê a Letícia, né. A Letícia com aquele sorriso enorme, tratando a gente super bem, então eu já me senti acolhida desde ali. E a gente conversou com o pessoal da coordenação, todos muito atenciosos, sempre muito atenciosos. E no meio da palestra o Namor começou a se empolgar, falando da aviação, e a gente ficou assim: "Nossa, então é isso, é assim". E eu doida pra que me chamasse, né. Aí, quando ele começou a ler os nomes, eu lembro que ele falou primeiro o nome da minha amiga, até hoje é Beatriz, aí depois eu: "Não, eu acho que não vai". Aí eu já pensando, já arrumando as coisas, eu acho que não vai. Quando ele falou o segundo, eu até hoje eu não acredito. Eu confesso pra você que até hoje eu não acredito. Eu só caio Começou a cair a ficha quando eu cheguei aqui, me entregaram a apostila, me entregaram o uniforme, começou a cair a ficha. Mas até hoje eu não acredito que foi, entendeu? Gente, essa trajetória que a Esther contou aqui para vocês, ela faz parte do processo seletivo, né, que foi montado na época e tudo mais, onde as meninas mandaram para a gente cartas de apresentação, né, falando um pouquinho sobre elas, sobre o que que elas viam ali, né, na aviação, por que que, né, elas têm esse sonho e essa vontade de se tornar mecânicas. E desde o início também, né, eu sempre vi essa receptividade muito grande também da sua parte. Obrigada por ter me chamado de simpática. Você também sempre foi muito. E eu sempre vi essa receptividade muito grande, assim, essa dedicação, né, essa vontade de estudar. Então isso é algo que não somente, né, te encantou aqui da gente, né, de ser receptivo a você, mas a gente também ficou muito surpreso, né, e muito feliz de você também ter tido essa receptividade com a gente, né, e essa empolgação todo sábado dentro da sala, independente de estar muito quente, muito frio. Então, foi bem legal também acompanhar essa trajetória sua, que agora está acabando, né, porque o seu módulo básico está acabando também. Então, agora eu quero saber ali a parte, né, difícil. Como é que tá as notas, como é que estão os desempenhos nas matérias, qual matéria que você mais gostou, qual a que você falou: "Misericórdia, nunca mais eu quero ver". Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, no começo nós começamos com uma matéria de inspeção, que já encantou a gente desde o começo, e sempre a matéria mais difícil é aquela que envolve, cálculos e tal.
Aí depois a gente começou com eletricidade básica, depois física. Então, essas matérias sempre tinham um nível de dificuldade maior para mim. Mas, em compensação, os nossos professores são muito bons e muito atenciosos. Então, eles sempre passam para a gente o dá para fazer, dá para ir, vocês conseguem. E sempre quando a gente se sentia inseguro de alguma coisa, a gente chegava e conversava com eles. Ó, a gente está tendo dificuldade em tal coisa. Ele passava uma revisão, passava o ponto de vista dele do que a gente precisava melhorar. E assim, tipo, eu não fui sentindo tanta dificuldade ao longo do tempo. E os professores ajudaram sempre a me desenvolver melhor nas matérias. E a matéria que eu mais gosto, acho que foi a de materiais aeronáuticos, porque a gente teve a parte prática, a gente viu, nossa, isso é um parafuso, é uma porca, é uma arruela, onde que encaixa isso, como que faz. Então é a minha matéria preferida. E a que menos você gostou? Porque tem a preferida, mas também tem a que não foi de jeito nenhum. Tem. Olha, a minha matéria que não foi preferida, mas que o professor amenizou muito, foi física. Física, porque eu e os meus colegas não tínhamos tido a mesma matéria há um bom tempo, né? Nós saímos da escola há muito tempo. Então, quando a gente viu aquela física, fórmula, tal coisa, você tem que aplicar isso e tal, a gente ficou bem assustado. E essa foi a prova que eu fiz mais nervosa. Mas o professor sempre acalmando a gente, sempre dando suporte. Então, não foi tão difícil quanto a gente imaginava. Então, gente, ela comentou aqui agora um pouquinho sobre os nossos professores, né? E realmente o nosso corpo técnico ele é muito cheio, né? Muito robusto. Nós hoje temos professores que são da Força Aérea, tanto da ativa quanto da reserva. Nós temos professores que atuam até hoje, né? Dentro da aviação civil, na parte da aviação comercial, na parte da aviação executiva também, né? Trabalhando com helicópteros e entre várias outras áreas. Professores também que trabalham somente com motores. Então, assim, é um quadro muito rico, né, de pessoas que passam um conhecimento que eles vivem diariamente. Então, isso tudo torna muito mais fácil o aprendizado e até mesmo para a gente que trabalha aqui, que a gente vive nesse meio, se torna muito empolgante, às vezes, ver, né, os alunos tão interessados, o professor passando aquele conhecimento que não somente vem, né, do estudo, mas também do dia a dia dele. E aí, tendo em vista isso, fala um pouquinho mais pra gente do que você achou ali da parte prática, né, que você comentou bastante que te ajudou, e também, né, das visitas técnicas que onde esses professores também puderam passar um pouquinho mais, né, com as aeronaves na frente, vendo ali, né, o dia a dia, como é que funciona aquela rotina de trabalho. Fala mais um pouco do que você achou. Gente, como a Letícia falou, os professores têm uma bagagem gigantesca. Quando eu digo gigantesca, eu não estou exagerando, é gigantesca mesmo. Quando a gente vai em visitas técnicas, a gente só fica imaginando, gente, de onde ele tirou isso, que ele guardou isso, como que ele consegue passar de uma forma assim tão natural. É porque eles vivem isso o tempo todo. A gente nota que os nossos professores são apaixonados pelos que eles fazem. E quando a gente chega numa visita técnica, a gente vê aquele helicóptero e ele chega e explica, não, essa parte é isso, essa parte é tal, essa parte é não sei o quê, e a gente fica bobo, maravilhado. E a gente nunca cansa de fazer visita técnica, porque é sempre uma novidade diferente. Trabalho. Sim, quando a gente fica aqui embaixo na oficina também, a gente fica vendo eles mexendo nos materiais, explicando, porque a gente vai viver isso daqui a pouco. Então a gente quer absorver o máximo deles nas visitas técnicas, então é sempre maravilhoso. E aqui tem muito. Esté, agora fala um pouquinho pra gente, né, agora que você está terminando o básico, está começando, né, ali os primeiros passos para tirar suas carteiras, seus específicos, suas especialidades. Qual a especialidade que você pretende fazer? Com o que você está se identificando aí nessa reta final do básico? E também fala um pouquinho pra gente sobre o mercado, o que você espera, com o que você quer trabalhar, aeronave de asa fixa, rotativa. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, Letícia, eu sempre me identifiquei muito com a parte de helicópteros, então eu tenho pensado bastante nessa parte. E a carteira que eu quero tirar inicialmente seria de aviônica, que tem muito a ver com essa parte de helicópteros, aviação executiva aqui no Rio, e a de célula.
porque eu quero entender como funciona isso tudo, aquela máquina gigante, eu quero entender cada partezinha. Então, eu pretendo tirar as 3 sim, mas inicialmente seriam essas 2. Enquanto ao mercado, eu venho pensando bastante na área executiva, que a gente não imaginava que tinha essa abrangência, tipo, a profissão de mecânico tem muita abrangência, a gente pode correr para vários lados, aviação comercial, executiva, e a que mais me chamou a atenção mesmo foi a executiva, com a parte dos helicópteros. É mais por isso que eu puxei, que eu penso mais em tirar as carteiras de aviônica e célula. Então, Esther, agora quero que você fale um pouquinho sobre o que você viu aqui na palestra quando você veio, porque eu sei que você conversou com algumas mecânicas, uma da Safran, né, as outras lá da GE Selma também, que acredito que tenham te inspirado bastante, né, porque é um mercado que normalmente as pessoas pensam que só os homens podem atuar, e na verdade nós mulheres temos muita força também dentro do mercado, principalmente, né, nessa área que a Esther tá querendo escolher, né, que é a parte de aviônica, que é bem minucioso, detalhista, e a gente acaba se destacando de certa forma. Apesar da gente também poder trabalhar com motores, né, parte estrutural, não impede de nada. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre o que você já viu, né, das mulheres atuando dentro da aviação, e também que você encoraje, né, as mulheres que estão assistindo esse vídeo a vir para esse mercado, perder o medo de qualquer coisa e atuar com a gente, né, na parte da mecânica de manutenção aeronáutica. Sim, Letícia, a primeira inspiração que eu tive quanto à mecânica foi uma amiga minha que estudou comigo, inclusive estudou aqui. Hoje em dia ela é mecânica na Azul. E quando ela me falou, eu fiquei, é sério? Você é mecânica? Porque a gente nunca imagina que isso é possível pra gente que é mulher, a gente nunca imagina. E quando ela me falou, eu fiquei maravilhada, tipo, ela foi explicando como que fazia e tal. E quando eu cheguei aqui, vi aquele paredão de mulheres que trabalham em várias empresas, elas fazem tudo, tipo, não tem tempo ruim para elas. A gente ficou olhando assim, tinha uma inclusive que trabalhava grávida, que a gente pensa, porque a gente sempre pensa, não, eu sou mulher e algum dia, alguma hora eu vou engravidar, eu vou acabar sendo cortada. E não, ela mostrou pra gente que isso é possível. Então, a gente sempre imagina, tanto com as meninas que fizeram processo seletivo comigo, nunca imaginaram que seria possível também. E eu acho que é por isso que não tem muitas mulheres nessa parte da aviação, porque a gente não imagina que é possível. Mas é possível sim, a gente tem uma atenção absurda, a gente consegue prestar atenção em coisas que às vezes passa batido. Então, é possível sim. Esther, agora uma questão, né? Tem muitas mulheres que às vezes ficam com receio de vir para uma área assim, né, como a manutenção e tudo mais, ainda mais dentro da aviação, né, que sempre foi um mercado muito fechado. Agora a gente está vendo ele se abrir bastante, mas a aviação ela sempre foi um mercado muito fechado e muito masculino na parte da manutenção. E muitas mulheres acham que elas vão chegar na aviação, só vão encontrar um monte de homem dentro de um hangar, ou então, no curso, na sala de aula, só vão encontrar um monte de homem dentro da sala e que isso vai ser algum diferencial. Então, eu quero que você passe um pouquinho do que você viveu dentro da sala, né? Qual foi a sua experiência com seus colegas, com os professores também, né? Já que eles atuam ali no dia a dia. Como é que foi isso para você? Em algum momento você se sentiu dessa forma? E fala mais um pouquinho pra gente sobre isso. Então, quanto a essa parte, eu e minhas amigas, nós somos bem unidas, né? Porque nós somos poucas ainda em relação ao número de homens, mas isso em nada tem impedido o nosso aprendizado. Em nenhum momento a gente se sente inferior aos meninos. Na minha turma, por exemplo, tem mecânicos já de carro e tal, e em nenhum momento o professor deixa a gente de lado para puxar mais pro lado dos meninos, eles estão sempre exaltando a gente. Não, você tem essa característica aqui, você vai longe, você tem isso, você vai longe. Eles estão sempre puxando a gente para cima. Quanto a peso, essas coisas assim que a gente acha que também não vai dar conta, eles sempre falam, não, você pode resolver de tal forma. Tem carrinho, né? Sim, tem carrinho. Você não precisa carregar peso, sempre tem um jeito para fazer as coisas. E você acaba sendo uma equipe. Que nem aqui, a gente vê desde sempre. A gente passa o sábado juntos, né? Então a gente vira uma família.
são essas pessoas que a gente vai ver lá na frente, são essas pessoas que vão estar trabalhando com a gente. Então a gente tem que lembrar que a gente é um time. Então a gente sempre pode pedir ajuda, sempre pode ter a ajuda de alguém do lado. Então não tem empecilho nenhum. Venham, porque não tem nenhum empecilho pra gente. Inclusive, na minha entrevista, algo que me chamou muita atenção foi a causa da sororidade, né? Porque esse projeto, Oficina de Mulheres, foi idealizado por mulheres. Não foi algo que partiu de outro lado, foi das mulheres que pensaram na gente, que não conhecia, que não tinha como entrar nesse mercado. Elas pensaram, nossa, vai ter alguma mulher por aí que vai pensar, que vai querer estudar e não vai ter esse pontapé. Então elas pensaram nisso e elas pensaram na gente, assim, desde o começo. Então isso me chamou muita atenção na Vitrine, porque eles sempre estão tentando incluir, sempre tentando incluir as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem esse meio. Então isso é muito maneiro. Gente, agora eu gostaria de agradecer a Esté por ter estado aqui com a gente, contado um pouquinho dessa trajetória dela. Desejo muito sucesso na sua carreira, né? Quem sabe um dia a gente não se encontra juntas aí na aviação. E assim, é isso, gente. Mulheres, percam esse medo. Se vocês gostam realmente da profissão, é um mercado que está de braços abertos. Hoje em dia, a gente já vê empresas que têm, né, o propósito de ter 50% do seu efetivo de mecânico somente de mulheres. Então, assim, é um mercado onde a gente está chegando, a gente está crescendo e é um mercado que está de portas abertas. Então, a Avitraining também apoia essa causa, apoia essa iniciativa. Né? Hoje nós temos muito mais rostos femininos aqui dentro da escola do que era, né, há um tempo atrás. E esse quadro está mudando. Então, o mercado está de portas abertas e está recebendo a gente aí com, né, muito mais facilidade, digamos assim, né? E muito menos preconceitos também. Então, Esther, muito obrigada por ter estado aqui hoje, conversando um pouquinho mais com a gente. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima.